É um motivo de alegria grandíssima podermos chegar até você com mais um encontro com a palavra e dizer bem-vindo, bem-vindos. Já chegamos ao livro de Salmos, o meu livro preferido de toda a Bíblia. Em nosso último estudo analisamos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Iniciei aquele estudo enfocando essas palavras tão conhecidas. O livro de Salmos foi inário do povo de Deus. No estudo introdutório que fizemos, vimos que o autor dos hinos, ou salmista, às vezes falava com Deus, sobre Deus, outras vezes falava com Deus sobre o homem e muitas vezes falava com o homem sobre Deus. Essa é outra maneira de dizer que o salmista às vezes louvava, em outras vezes ele orava e em outras vezes ele pregava também. Nessa introdução disse que há vários salmos sobre vários temas. Há o tema homem abençoado, o tema emocional, em que o salmista expressa um estado emocional que você pode estar vivendo hoje, mostrando uma maneira de resolver esses problemas emocionais. Há também o salmo de adoração, em que o salmista não apenas adora, mas também exorta a adoração e como adorar. Também aprendemos que há vários salmos proféticos, onde o salmista é um profeta e previu o primeiro e o segundo advento de Jesus Cristo. Os salmos do homem abençoado geralmente são salmos de pregação. Os salmos emocionais são geralmente salmos de oração e, é claro, todos os salmos de louvor, que falam com Deus sobre Deus. Esses são salmos de adoração. Bom, o Salmo 23 é um dos salmos de pregação do homem abençoado. Esse salmo é a conversa de ovelha. Nele você pode imaginar uma ovelhinha olhando para outra ovelhinha doente através da cerca. Nesse salmo, o salmista fala para essas pobres ovelhas perdidas sobre o pastor que cuida delas. Essa ovelha que está falando no Salmo 23 diz: "O Senhor é o meu pastor." Com essa primeira declaração, Davi está dizendo que Deus é pessoal e que ele tem um relacionamento íntimo com Deus. É assim que o Velho Testamento diz que Deus é pessoal. O Senhor é meu pastor. No Novo Testamento lemos que Deus é pessoal quando Jesus diz Pai Nosso. O Novo Testamento também diz que uma das provas de que somos cheios do Espírito Santo acontece quando clamamos Abba, Pai. Na língua original da Bíblia, a palavra Abba, usada aqui, quer dizer paizinho. Podemos ter um relacionamento tão íntimo com Deus que podemos chamá-lo de Pai Nosso. Essas metáforas de pastor e pai nos mostram que Deus é pessoal e deseja ter um relacionamento pessoal conosco. A declaração, o Senhor é o meu pastor, é a chave do Salmo 23. A maneira como enfatizamos as palavras quando fazemos uma declaração tem muita importância no significado da frase. Se você disser, o Senhor é o meu pastor, você pode dar diferentes significados de acordo com a ênfase dada a cada palavra da frase. Por exemplo, se você diz, o Senhor é meu pastor, escancara-se uma visão cheia de verdade e significado. Quando você diz, e me conduz a águas tranquilas, não quer dizer apenas paz e tranquilidade. Uma ovelha não pode beber água se a água não for tranquila, porque ela pode entrar pelo seu nariz. Por isso a água tem que ser calma, tem que ser tranquila. Portanto, o fato do pastor conduzir a ovelha a águas tranquilas significa que o Senhor leva a lugares que são perfeitos para nós. Você já passou por alguma experiência na qual Deus fez você repousar por causa de uma doença que aparentava ser uma calamidade e depois você descobriu que Ele o fez deitar em pastos verdes exatamente para que pudesse conduzi-lo a águas tranquilas, como você precisava? Conheço um querido pastor, é o nosso pastor Dick Woodward, que tinha deixado uma igreja grande por causa de uma doença. Ele achou que aquilo fosse uma calamidade. Ele queria analisar alguns telefonemas que estava recebendo de algumas boas igrejas, mas primeiro ele tinha que saber a causa daquela doença. Entre todos os exames que foram feitos, aquele pastor passou por um mielograma, que lhe causou uma forte dor de cabeça que durou 2 meses e meio. Ele não conseguia levantar a cabeça do travesseiro. Quando ele levantava a cabeça, parecia que ia ter uma hemorragia cerebral e aí tinha que voltar para a cama. Durante esses 2 meses e meio, ele não pôde concorrer aos convites daquelas igrejas, mesmo querendo muito.
Enquanto ele estava sofrendo, incapaz de ir a qualquer lugar, algumas pessoas daquela cidadezinha aproximaram-se dele. Elas perguntaram se ele estaria interessado em trabalhar no desenvolvimento de uma nova igreja naquele local. Ele e sua esposa pensaram sobre começar uma igreja naquela cidade e, muito entusiasmados, aceitaram o convite. Um ano mais tarde, os fundadores daquela igrejinha sugeriram que ele fosse a uma clínica específica para fazer outros exames. Os médicos disseram que ele estava passando por um esgotamento ou uma estafa devido à carga de trabalho. Depois de quase um mês de testes nessa clínica, foi diagnosticada esclerose múltipla. Todos os médicos o chamaram para lhe dar o resultado de semanas de exames. Eles queriam explicar o que aquele diagnóstico significava. Entre outras coisas, eles disseram: você não pode passar por muito estresse agora e terá que aprender a não fazer muito esforço. Você tem que trabalhar em uma igreja pequena. Eles definiram a igreja. Depois que os médicos fizeram uma lista do que ele deveria fazer, ele disse: doutor, eu já estou nessa igrejinha há 1 ano. Esse pastor é exatamente o escritor desse estudo, pastor Dick Woodward. E ele diz: Deus me fez repousar e me levou para as águas tranquilas. O Senhor tinha me conduzido às águas que eram perfeitas para mim, ele diz. Você já passou por algo parecido? É isso que significam as águas tranquilas. Muito bem, deixe-me descrever como o pastor restaura a ovelha. As ovelhas são impotentes. Sem o pastor, elas ficam completamente impotentes e desamparadas. Às vezes, elas ficam tombadas. Quando uma ovelha está parindo, ela deita-se de costas e às vezes o centro de gravidade se altera e ela fica de costas com as 4 patas para cima sem conseguir mover-se. Ela fica lá, naquela posição, literalmente berrando, bé, bé, mas nenhuma delas consegue fazer nada. Se o pastor não descobrir o problema da ovelha depois de 3 ou 4 horas, seu estado começa a se complicar. Se o pastor não for lá com seu cajado, em 6 ou 8 horas a ovelha morre. Quando o pastor coloca a ovelha tombada de pé novamente, acontece a restauração. Você já se sentiu tombado alguma vez? Você já abriu seus olhos de manhã e se sentiu como se estivesse com as pernas para cima, sem poder se mexer, só que berrando, bé, bé. Quando você acorda assim, deve orar: Senhor, eu preciso que o Senhor me restaure, porque eu não consigo me mexer. Estou totalmente sem esperança. Eu estou desesperançado. Esse tipo de restauração é essencial para o significado da palavra salvação. A palavra salvação significa o mesmo que livramento. Quando você tem que orar: Deus, o Senhor, tem que vir ao meu socorro e me libertar, porque se o Senhor não me libertar por mim mesmo, eu não vou conseguir jamais. O Senhor tem que me salvar, porque eu não consigo fazer nada por mim mesmo. A essência dessa oração está contida nessa linda figura do pastor restaurando sua ovelha. É muito importante que você entenda o que o Salmo 23 está realmente dizendo. Depois de refletir sobre ele, você pode se perguntar: será que eu sou esse homem abençoado descrito nesse salmo? Você se lembra quando o Senhor entrou em sua vida e fez você deitar ou repousar? Você se lembra quando o Senhor se tornou seu pastor e você reconheceu o fato de que você era uma ovelha dele? Houve ocasiões em que você teve que ser restaurado? Você pode fazer do Salmo 23 um modo de adoração? Uma vez ouvi o seguinte conselho: memorize o Salmo 23 e recite-o pelo menos 3 vezes por dia durante 1 mês. Isso vai mudar a sua vida. Há 3 textos bíblicos que significam muito para mim. Um deles é o Salmo 23. Outro é a oração do Senhor, o Pai Nosso, e o último capítulo de Filipenses. Essas 3 passagens da Bíblia guiam a minha vida. Eu já os decorei e à noite, quando não consigo dormir, ao invés de contar carneirinhos, eu fico como uma ovelha e adoro com o Salmo 23. E como ele é o meu pastor, eu o adoro declarando esse salmo: Pai, obrigado por ser o meu pastor. Obrigado pelo dia que o Senhor me fez repousar. Obrigado pelas pastagens serem verdes quando eu me deito. Obrigado porque o Senhor me conduz a águas tranquilas, a lugares que são perfeitos para mim. Obrigado porque o Senhor restaura minha alma, me mostrando os caminhos de justiça para que eu caminhe.
Obrigado porque o Senhor me consola com a sua vara, com sua capacidade de me proteger e o seu cajado, sua capacidade de me conduzir e prover para mim. Obrigado pela confiança que eu tenho no meio dos problemas e que o Senhor prepara uma mesa perante mim e me dá a provisão que preciso. Obrigado pelo otimismo que isso me traz, não apenas para hoje, mas também para amanhã e para todos os dias da minha vida, inclusive para sempre na eternidade. Obrigado por colocar no meu coração a convicção de, porque o Senhor é o meu pastor, todos os dias da minha vida serão cheios de bondade. O Salmo do homem abençoado de maior destaque no inário sagrado é o Salmo 1. A leitura desse salmo prepara você para muitos outros salmos do homem abençoado. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Como já destaquei antes, o livro de Salmos possui vários temas. O Salmo 1 apresenta 2 homens. Esse salmo caracteriza o homem abençoado e, para evidenciá-lo, delineia o homem ímpio. Veremos Jesus fazendo a mesma coisa no Novo Testamento. Ele descreve o caminho estreito que leva a um lugar e o caminho largo que leva a lugar nenhum. O homem que constrói sua casa sobre a rocha e o homem que constrói sua casa na areia, e o profeta falso e o verdadeiro. Jesus frequentemente apresentava 2 tipos e desafiava. Qual deles você é? No Salmo 1 vemos que as bênçãos do homem abençoado não são obras do acaso. Elas são resultado de suas convicções e escolhas. Esse salmo foi feito usando-se uma estrutura poética hebraica que afirma uma verdade positiva com uma sentença negativa. Esse salmo conta como é o homem abençoado dizendo que ele não é. Por exemplo, o homem abençoado é abençoado porque ele não se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Com uma sentença negativa, o salmo diz que o homem abençoado senta-se com os que creem. O homem abençoado é um homem que crê. Esse é o primeiro ponto para suas bênçãos. Ele acredita na palavra de Deus. Na verdade, ele não apenas acredita na palavra de Deus, ele a ama e medita nela dia e noite. Uma das explicações para suas bênçãos está relacionada à palavra de Deus. Essa verdade também é afirmada com uma sentença negativa. O homem abençoado não segue os conselhos dos ímpios. Uma sentença negativa foi usada para dizer que ele anda nos conselhos de Deus apresentados em sua palavra. Portanto, ele não é abençoado por acaso. Ele é abençoado porque crê na palavra de Deus. O homem abençoado é abençoado porque ama a palavra de Deus, medita nela e a obedece. Quando Davi escreveu esse salmo, certamente falou sobre si mesmo. Como já vimos nos livros de 1 e 2 Samuel, Davi foi o segundo rei de Israel. No livro de Deuteronômio, vimos uma lei que foi deixada por Moisés. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Moisés impôs essa conduta para os reis de Israel. Davi, como segundo rei de Israel, tinha que submeter-se a ela. Ele teve que copiar a palavra de Deus e carregá-la sempre consigo. Baseados no Salmo 1, podemos concluir que Davi praticou esse princípio e que, por isso, ele amava a palavra de Deus e meditava nela dia e noite, para crer nela e obedecê-la. Parece óbvio que esse homem abençoado descrito por Davi seja uma descrição de sua própria vida.
Davi está dizendo que seu amor pela palavra de Deus o fez um homem abençoado. Depois de descrever as convicções e escolhas que o tornaram um homem abençoado, Davi começa a listar as bênçãos do homem abençoado. A primeira bênção é a estabilidade. O homem abençoado é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Suas raízes são profundas e o solo úmido. Imagine uma árvore com raízes que se espalham por vários metros em todas as direções. Uma árvore assim é um bom exemplo de estabilidade. Jesus descreveu esse mesmo tipo de estabilidade quando disse: "Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha." A estabilidade é a primeira bênção do homem abençoado. A segunda bênção do homem abençoado poderia ser chamada de fertilidade. O homem abençoado é frutífero. Davi disse: "Dá fruto no tempo certo", o que significa que produz frutos de Deus no tempo de Deus. É importante que tenhamos convicção de que as coisas que acontecem em nossa vida são resultados do nosso relacionamento com Deus. Jesus disse a seus discípulos na última ceia: "Quem me vê, vê o Pai. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai." É isso que Davi estava dizendo no Salmo 1. Esse homem crê na palavra de Deus, ele a ama, medita nela de dia e de noite, ele a obedece e produz frutos de Deus no tempo de Deus, porque ele vai além das páginas da Bíblia e passa a conhecer a Deus pessoalmente. Isso torna um com Deus. Como Jesus e o Pai eram um, a prosperidade ou a frutificação são uma das bênçãos do homem abençoado. A próxima bênção descrita é a prosperidade. Tudo que ele faz, prosperará. Você pode ter uma conta bancária próspera devido à prosperidade espiritual. Davi não se referia à prosperidade no plano material. Pode ser que ele não estivesse se referindo à prosperidade nessa vida. A prosperidade da qual Davi escreveu pode ser a prosperidade espiritual eterna. Esse homem abençoado prospera em seu homem interior nessa vida e na eternidade. Lembre-se que os livros poéticos estão focados no homem interior e não no homem exterior. Outra bênção do homem abençoado é a longevidade. As Escrituras nos dizem que o homem abençoado tem longevidade. Suas folhas não murcham. Essa metáfora quer dizer que, além de viver muito, ele não se torna seco nem amargo. Finalmente, uma das maiores bênçãos desse homem abençoado é declarada com uma sentença negativa. Não imita a conduta dos pecadores. Você já percebeu que as Escrituras sempre dizem que o caminho do infiel é áspero? O mundo vai tentar fazer você acreditar em uma mentira. Ele vai tentar convencer você de todas as maneiras de que o homem abençoado não é alegre e que o caminho do transgressor é onde as coisas acontecem. Lá sim, lá tem alegria. É mentira. Muitos jovens acreditam nisso. Eles precisam ir para o mundo para descobrir que o caminho do infiel é áspero. É muito difícil viver de acordo com a palavra de Deus. Uma das bênçãos do homem abençoado é que ele não imita a conduta dos pecadores. Você já ficou do lado de um bêbado em crise de delírio? Será que existe um banquete de consequências mais triste do que este? Você não ficou aliviado e agradecido a Deus por não estar no caminho dos pecadores? O homem abençoado está seguro nessa vida e na próxima porque ele anda nos caminhos de Deus e está seguindo os conselhos de Deus revelados em sua palavra. É importante ressaltar que a segurança do homem abençoado estende-se até a eternidade. No Salmo 1 vemos que o pecador não resistirá na comunidade dos justos. Essa comunidade dos justos refere-se à eternidade. Mais uma afirmação feita com uma sentença negativa. Davi fez uma sentença negativa sobre o homem pecador para dizer que o homem abençoado estará na congregação dos justos na eternidade. Ele afirma que os ímpios não vão resistir no julgamento, mas o homem de Deus vai. Assim, como um joalheiro usa um veludo preto para exibir seus diamantes, Davi usa o fundo escuro do pecador para apresentar as bênçãos do homem abençoado.
O pecador não crê como homem abençoado. O pecador não acredita na palavra de Deus, não ama a palavra de Deus e não medita nela. Por isso não tem estabilidade, nem fertilidade, nem prosperidade, nem longevidade, nem segurança. O ímpio não viverá a eternidade da maneira que o homem abençoado viverá. Você entende melhor o homem abençoado quando contrasta sua vida com a do ímpio. Por que ele é abençoado? As respostas para essa pergunta são bem objetivas. Quais são as bênçãos do homem abençoado? As bênçãos estão descritas no Salmo 1 e são consequências da escolha do homem. O Salmo 1 serve como padrão para todos os outros salmos do homem abençoado. O Salmo 23 usa a metáfora do pastor e da ovelha e declara que todos aqueles que disserem o Senhor é o meu pastor são abençoados. O homem que se tornou abençoado pela graça não receberá todas as bênçãos de Deus sempre, porque nem sempre ele se colocará na posição de reconhecer e confessar que é ovelha. Como vimos, algumas vezes ele se levanta e tenta se tornar pastor, e então Deus, o pastor, fica isento da responsabilidade de pastoreá-lo e supri-lo. Aí é um desastre. As bênçãos do homem abençoado estão sujeitas a certas condições sempre. Quando você estuda os salmos do homem abençoado, pode ser o Salmo 1 ou 23 ou outros que estudaremos, persiste o desafio. Qual deles você é? Você é o homem abençoado pela graça de Deus? Você se reúne com os que creem? Você acredita na palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você medita nela de dia e de noite? Você a obedece? De acordo com o Salmo 1, essa é a chave para as bênçãos do homem abençoado. Se você não lê, não acredita, não ama, não medita e não obedece a palavra de Deus, também não se qualifica para as bênçãos. Qual deles você é? Você é o homem abençoado ou não? Eu espero que você possa se perguntar, eu sou abençoado? Se ainda não é, você pode se tornar um homem ou uma mulher abençoada. Não adie a sua escolha. Deus quer fazer de você uma pessoa abençoada e próspera e dar estabilidade à sua vida. Pena, mas o nosso tempo hoje já está acabando. No próximo programa vamos estudar um pouco mais sobre o livro de Salmos. Deus lhe abençoe e até o próximo programa.